A gente nunca sabe o que é que nas esquinas, nos momentos, estão nos esperando. E vocês podem imaginar como é que eu devo estar me sentindo se aqui no meu lugar devia estar falando o professor Cristóvão Buarque. Mas, por destino do que por escolha, aqui estou eu e vamos conversar sobre um tema. Quando eu digo que o futuro está aberto, é partindo daquele pressuposto que nós já conversamos, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns de vocês em outros momentos, é que o presente é o futuro em preparação. E aí eu queria fazer uma pergunta e vocês pensem um pouquinho e, na sequência, eu vou pedir que levantem a mão a depender da conclusão que vocês chegaram. Como é que vocês acham que estará o Brasil, os parlamentos do Brasil e a vida de cada um de vocês se nos próximos 10 anos nada de diferente for feito do que é feito hoje? A pergunta é essa. Não sei se vocês já se viram diante dessa pergunta. Se nós continuarmos do jeito que estamos, como estarão as coisas daqui a 10 anos? Porque o futuro está aberto. O futuro está aberto. Está em construção. Mas se nós considerarmos que o futuro é uma extensão em linha reta do presente, numa repetição sucessiva do que estamos fazendo e viemos fazendo até hoje, como é que nós estaremos? Eu vou ficar quieto aqui uns 30 segundos e vou pedir que cada um pense como estaremos, se estaremos numa circunstância que você aceita, que você estará feliz, que você estará contando com uma vida de uma sociedade justa, fraterna, solidária, segura, permeada pela sedimentação constante do processo democrático? Ou não? Como é que estaremos daqui a 10 anos se continuarmos fazendo o que estamos? Vamos pensar um pouquinho. Agora eu queria pedir àqueles que estão satisfeitos com o que visualizaram, permaneçam como estão. Os que, ao visualizarem, julgaram que nós estaremos daqui a 10 anos numa situação mais crítica, mais difícil, pior, se nada for feito diferente. Aqueles que acham que nós estaremos num futuro indesejável se não mudarmos, por favor, levantem a mão. É sobre isso que nós vamos conversar. Então eu tenho a certeza que estaremos conversando sobre o que interessa. O que fazer? Em primeiro lugar, provavelmente, quase todos conhecem isso daí. Quem não conhece o que é isso, levanta a mão, por favor. Só lembrando, refrescando, um pesquisador terminou no coração da África de fazer um trabalho e tinha uns doces, umas frutas, e enquanto esperava o carro que ia levá-lo, ele tinha umas crianças, ele colocou a cesta de frutas numa árvore e disse:
Quem chegar lá primeiro fica com a cesta. E eles correram de mãos dadas. E chegaram lá de mãos dadas e começaram a dividir e a comer. E ele ficou perplexo. Mas por que vocês não correram? Quem chegasse primeiro ficava com tudo. E um deles disse o seguinte: Umbutu, Gumbutu, Gababantu. Que a tradução, uma pessoa é uma pessoa através das outras pessoas. Então, para olhar o futuro, nós temos que nos entender vivendo uma interdependência. Porque esse símbolo da ciência, e eu tenho a grande alegria e a honra de contar aqui um especialíssimo convidado, o professor Carlos Alberto Santos, doutor em física, aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, meu colega de colégio marista, que está aqui essa noite. E eu mostro isso aí diante dele, tremendo de medo, porque ele é que sabe dessas coisas, não sou eu. Mas esse era o símbolo da ciência. Mas já não é. Porque a ciência já não ocorre como um centro, como nas organizações, um centro, e girando em torno dela, desse centro, os participantes, os integrantes da organização e um líder ali no centro. Eu proponho que a gente faça aqui uma explosão atômica do bem, uma explosão atômica da construção de um novo tempo. E essa explosão ocorre, aí está o cogumelo atômico, mas detonando aquele símbolo e criando uma rede. Porque aí nós vamos reconhecer que essa explosão atômica do bem nos mostra que tudo é relação do microcosmos ao infinito. Do mundo subatômico às grandes distâncias estelares, tudo está em relação. Nós somos interdependentes. É impossível salvar-se sozinho, é impossível ser feliz sozinho. Temos que reconhecer que estamos numa rede. E essa bióloga, Laine McGillis, americana, ela disse que a independência é um conceito político, não biológico, porque biologicamente não existe nenhum ser independente. Todos os sistemas são interdependentes. E essa visão de rede nos leva à existência de uma sociedade que é uma realidade em construção permanente. Num pequeno vídeo de agradecimento à presença de vocês, eu disse, botei até no grupo da Abel, como é que vai ser o encontro? Não sei, nós vamos fazer o encontro. É um processo, é uma construção, é uma coparticipação, é uma criação coletiva da realidade. E antes de inovar em rede, é preciso pensar e nos sentirmos em rede, de forma interdependente, procurando influenciar e ser influenciado, admitindo ser influenciado. Isso exige uma superação do modelo de organização, porque o modelo de organização não foi concebido para ser inovador. O modelo de organização foi concebido para ser alguma coisa que estabeleça uma estrutura de poder e que não mude. Porque ele foi concebido, basta que se veja a ideia do planisfério, do mapa mundi, que no hemisfério norte estabeleceu-se que é em cima e o sul é embaixo, quando na verdade nós somos uma esfera solta no espaço que não tem nem em cima nem embaixo. Eu sei que isso
cria uma confusão muito grande, e não foi por outra coisa, mas foi por coisas como essa que Jordano Bruno foi queimado numa praça de Roma. Porque disse que não tem sentido se falar em cima e embaixo. Então, as organizações não foram concebidas para ser inovadoras. Nós é que temos que ser inovadores. E é uma cocriação coletiva da realidade. Como é que é o futuro? O futuro está aberto. Como é que vai ser a educação legislativa daqui para frente? Não sei, nós vamos construir. E este encontro de Natal traduz a contribuição que foi dada em Brasília, quando se discutiu e se disse da importância de se ter uma participação de cada um dos que integram a ABEL, na discussão do modelo, do que é educação legislativa, até onde chegar, de que forma chegar. E não ficarmos apenas numa sucessão de palestras, algumas excelentes, mas ao invés disso resolveu-se, o presidente Lamari e os seus pares decidiram que nós teríamos esse modelo que vamos ter em ação a partir de amanhã, da discussão, da abertura do grupo, e para isso está ali a professora Ruth, que nos dá mais uma vez a alegria de estar em Natal. Claude Lévi-Strauss dizia que o ser humano tem fome de lógica. Nós temos necessidade de encontrar uma lógica, uma explicação que faça sentido, que junte tudo para explicar. E aí a grande questão é que nós não sabemos lidar com a ambiguidade, com o paradoxo. Paradoxo, vocês sabem o que é? Aquelas coisas, uma ao lado da outra. Todas duas fazem sentido. Todas duas são verdadeiras. Todas duas precisam ser cuidadas. Mas você tem que... Se você tomar uma determinada decisão por uma delas, você cria consequências que são boas e que podem depois serem negativas. Você faz uma coisa, por um lado é boa, por outro lado é negativo, que Luiz Fernando Vinícius chamava de CIPRO, síndrome de por outro lado. Por um lado é muito bom, mas por outro lado pode causar grandes problemas. E aí, como nós temos dificuldade de viver, de lidar com a ambiguidade, com o paradoxo, nós ficamos procurando um centro absoluto, uma voz de comando, uma referência para tudo. Daí a nossa necessidade de ficar procurando sempre o salvador da pátria. Ninguém vai nos salvar sozinho, não existe salvador da pátria. Não existe. Esse é um processo que é nosso, é coletivo, é de todos. E essa nossa tendência que nós temos, daí a importância decisiva da educação legislativa, do pensamento crítico, da educação cidadã. Porque a gente não pode achar que vai para a urna, escolhe alguém e volta para casa, e esse escolhido vai ter poderes divinos para resolver todos os problemas. Não é assim que as coisas funcionam. Nós sabemos disso. Então, quando temos dificuldades, recorremos a um centro absoluto. Não é assim, não funciona dessa forma. Se nós temos dificuldade, precisamos discutir, parlamentar, conversar, admitir pontos de vista diferentes, conviver com os diferentes. Atenção, a diferença é grande, não confundir o diferente com o divergente. O divergente eu tento convencê-lo, eu tento apresentar meu ponto de vista. O que é diferente, ele tem uma perspectiva de visão do mundo que é diferente da minha. Porque nós não percebemos o mundo como ele é, nós percebemos o mundo como nós somos. Esta é que é a grande questão. Nós percebemos o mundo como nós somos. Lamari não aguenta mais de ouvir essa história, mas eu vou contar rapidamente. Numa reunião de Alcoólatras Anônimos, o monitor da reunião estava apresentando os problemas que o álcool causa. E lá para as tantas, ele mostrou um copo com água e um copo com álcool.
e disse: eu já falei demais, já foi muita conversa, agora palavras são palavras, eu vou mostrar a vocês o que o álcool produz. Pegou um verme, colocou no copo com água, o verme entrou, rodou por ali, ele tirou o verme vivo, colocou no copo com álcool. O verme bateu, começou a se revirar, daqui a pouco foi se dissolvendo, ficou só aquela poeirinha. E o monitor perguntou: qual é a conclusão que vocês chegam? E um alcoólatra lá atrás levantou a mão e disse: quem bebe álcool não tem verme. Por quê? A percepção que se tem da vida, da realidade, é de acordo com o que eu sou. E na percepção do alcoolista que estava ali, era assim que ele via. É diante disso que nós temos que nos aceitar com humildade a missão, não apenas de educadores, mas como disse o professor Cristóvão, lá vou eu lembrar, ele podia estar aqui. Como disse o professor Cristóvão, na UNALI, no Rio de Janeiro, mais do que educadores, que nós temos muito bons, precisamos de educacionistas. Não apenas os bons educadores, mas aqueles que são capazes de construir o processo educacional. E nós temos oportunidade singular de constituirmos uma associação de escolas que influi na vida, na formação e no pensamento do parlamento brasileiro. Isto é uma missão importantíssima. Para os que creem, é uma missão divina e uma oportunidade imperdível. Tudo o que temos é a crença de que pode ser teoricamente previsto, explicado. A gente tende a achar que tudo pode ser previsto e explicado. E por quê? Porque nós temos uma fome de lógica muito grande. E agora vem uma constatação. Nós falamos muito em inovação, na importância da inovação. E inovação há de ser mesmo o compromisso de todos os dias. Eu me lembro que eu estava desenvolvendo um programa de consultoria para a Justiça Federal no Rio Grande do Norte, cujo diretor era o juiz federal Marco Bruno, que está sentado ali. E quando ele tinha uma mania, a gente estava fazendo os trabalhos, ele entrava inopinadamente na sala. Ele entrou e estava escrito lá: a inovação há de ser um compromisso de todos os dias. E qual foi a alegria dele? Que tinha inaugurado um laboratório de inovação na Justiça Federal pouco tempo antes. Mas a inovação, a gente pensa muito na questão de natureza tecnológica. Inovação tecnológica na medicina, na engenharia. Inovação tecnológica nessa maravilha da inteligência artificial. Que, aliás, me lembro muito uma frase de Edgar Morin, que diz: o que tem que ser desenvolvido é a pilotagem das máquinas e não a maquinização do piloto. E o que nós estamos caminhando para ver é a maquinização do piloto e não o desenvolvimento da pilotagem. Porque se a gente fosse lembrado que Teilhard de Chardin chamava de noosfera, a esfera do pensamento, era para que se deixasse as coisas repetitivas, de trabalho quase que manual, para as máquinas, para poder o ser humano exercitar aquilo que ele é único, que é refletir, pensar que pensa, desenvolver pensamento crítico. Sabe por quê? Porque computador não pensa no futuro. Quem tem que pensar no futuro somos nós. E nós temos que liderar o processo das máquinas, voltados para o nosso compromisso como sociedade com o futuro. É aí que há a diferença. Mas, ao alterar as relações de poder, a inovação é, por inerência, uma ação política. Não vamos permitir que a política seja observada, criticada e tratada como mal, que a política atrasa, que a política impede, que a política estraga.
Sem política nós estamos perdidos. Política é conversar, é dialogar, é conviver. Por que que os autoritários não admitem a discussão? Porque ao invés de discutir sobre o tema, os argumentos, fulanizam, tratam de criticar a pessoa. Os autoritários têm essa marca. Por quê? Pela falta de segurança, de convicção e de base para defender seus pontos de vista. E aí transforma-se crença em verdade. Este é um grande perigo. A crença que eu tenho não pode ser transformada numa verdade que eu queira impingir ao outro, impor. Então eu tenho que exercer a inovação com competência e usando adequadamente o poder. Como a gente fala mal do poder. O poder é mal afamado. Só quer saber do poder. Quem não quer saber de poder não quer mudar nada. Quem não quer saber de poder não quer mudar o mundo, quer que continue como está. E vocês todos têm uma impressão, uma unanimidade. Disse que do jeito que está, no futuro vai dar errado, não vai ser bom. E se queremos fazer diferente, é preciso utilizar a capacidade de influenciar. É preciso usar o poder. E aqui eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu acho que a maioria já sabe. Eu tive a oportunidade de ser gestor público, deputado federal e ser dirigente de uma das maiores empresas do país. Posso garantir a vocês, posso assegurar de experiência própria, que todo mundo vê com facilidade que o governo é uma organização. Mas pouca gente nota que uma organização é um governo. Que existe a influência, que existe a política, que existe a desconstrução de reputações na empresa privada da mesma forma. Então, usar o poder, aprender a usá-lo, é fundamental nesse momento, se a gente quer alterar o rumo, o destino, a tendência que este mundo que nós estamos vivendo apresenta. E aí a frase que eu disse há pouco, inovar deve ser um compromisso de todos, todos os dias. Agora, o que danado a foto desse Gran Café está fazendo aí? Esse Gran Café fica na cidade de Oxford, bem perto da universidade. Ele foi aberto em 1650. Até aí, o inglês bebia muito pouca água, porque a água era contaminada, fazia muito mal. E ele, para não beber água, ele bebia álcool. Gin, muito gin, vinho. E passava praticamente o dia, de alguma forma, tomando uns goles. E trabalhava assim, e produzia assim, e escrevia assim, até que abriu esse café. E quando ele abriu, assim como o laboratório de inovação, o layout era completamente diferente dos bares que havia até então. E fazia as pessoas se sentarem ao redor de mesas, ao invés dos balcões em que se bebia e ia embora. E começaram a sentar ao redor de mesas e a tomar 2 líquidos raros, chá e café. Eu acho que cada um de vocês deve conhecer alguém que não deve ter bebido café até hoje, que caminha noutra direção. Mas eles começaram a conversar, a interagir, e ao invés de tomar
O álcool, que ele é lábil, ele é excitante e em seguida é um depressor, ele deprime, começaram a tomar um excitante, que é o café e o chá. E começaram a trocar ideias. Não deve ser coincidência que foi por esse tempo que o iluminismo se desenvolveu. Então, começa a haver uma interação produtiva, uma conversa, uma argumentação. As ideias começaram a circular. Como diz o autor, as ideias começaram a fazer sexo, a se interfecundarem. E aí vem Dorothy Leonard, que diz: a inovação ocorre nas fronteiras entre as mentes, e não no espaço, no território provinciano de uma só base de conhecimento. Não espere que a inovação vá ocorrer naquele grito de eureka de um sábio sozinho no laboratório às 2h, quando ele descobre alguma coisa. Isso é raríssimo. Isso é mais frequente em filme e romance do que na realidade. Normalmente a inovação, a descoberta ocorreu depois de muito erro, depois de muita tentativa, depois de muito fracasso. Ao ponto de Winston Churchill dizer que o sucesso nada mais é do que a capacidade de se ir de fracasso em fracasso até alcançá-lo. Então, de novo nós entramos nesse bar para encontrar as pessoas conversando. Todos aqui devem conhecer o processo que se faz um software. Você precisa da contribuição das inteligências individualmente, desenvolvendo cálculos sofisticadíssimos para encontrar o algoritmo. Mas depois essas pessoas precisam sentar-se em conjunto e montar a articulação para fazer aquela geringonça rodar. E para isso é preciso que o que eu desenvolvi seja capaz, obrigado, Ricardo, que o que eu desenvolvi seja capaz de sofrer modificações para receber a contribuição do outro e tudo se encaixar ao final. Antes de inovar em rede, é preciso ter um novo modelo mental. Nós precisamos rever o nosso modelo mental. Nós precisamos rever nossa base de preconceitos. É muito mais forte do que a gente gostaria, ou do que a gente até percebe. É preciso sentir em rede. É impossível a gente ficar com a televisão ligada durante uma refeição e ouvir alguém dizer, um repórter dizer, que 17 crianças foram mortas numa fila para receber alimento na faixa de Gaza. E você olhar para o lado e dizer, passa aí o macarrão. Não é possível. Esse mundo não pode dar certo. A educação legislativa, aonde quer que se encontre, existe para a gente mexer com isso. E aí, nesse mundo em que o presente é incerto, instável, o futuro é incerto, vocês imaginem as grandes empresas do mundo, quando fizeram o seu planejamento estratégico em setembro de 2019. Cenário futuro, ameaças, discutiram tudo e o planejamento para os próximos 5 anos. Setembro de 2019, Simas. Aí, em fevereiro, começou a Covid. E os 5 anos foram para o beleléu. Então, a incerteza, a insegurança, ela cria uma armadilha e eu tenho uma tendência de fugir para o antigo comando e controle, achando que é dessa forma que eu vou resolver os problemas. E saio buscando o salvador da pátria, alguém com um rebenque na mão, ou um xerife do oeste antigo que entra num bar, num salão, com um revólver para matar bandido.
É aí que a tragédia toma dimensões universais. Porque esse xerife saiu das telas e tem o dedo sobre o controle de arma nuclear, sobre orçamentos de muitos países. E por que uma tendência de entregar a nossa vida a alguém assim? Porque é mais confortável. O que quer que aconteça, o problema não é meu, eu entreguei. Mas terceirizar o futuro, o seu futuro, você vai terceirizar. As organizações, portanto, precisam ser menos mecânicas, newtonianas, menos máquina e mais coração. As organizações precisam ser, obrigado, Regina. As organizações precisam ser mais fluxo, mais processo do que estrutura. As organizações precisam ser menos burocracia, mais processo. Em síntese, precisa ter mais significado humano. Um dia desse, eu tive notícia da participação do professor e juiz federal Marco Bruno na escola, num curso que foi dado sobre inteligência artificial ao longo de alguns meses, toda segunda-feira. E ele dizia da terrível ameaça das decisões dos juízes passarem a ter por base a inteligência artificial, ainda que o Conselho Nacional de Justiça mande que, se assim que ela foi tomada pelo juiz, que haja um registro de que foi com a utilização de inteligência artificial. Mas, minha gente, esqueça a inteligência artificial. Se eu abro a lei e vejo uma norma, e eu aplico, eu só posso fazer isso se essa norma for permeada pelo sentimento humano. Senão é tinta sobre o papel, e eu não preciso do ser humano que sente, que sofre, que tem empatia. Eu não preciso dele. Eu vou entregar os prompts. Eu encaminharei para a inteligência artificial que vai decidir o destino de pessoas em bits e cliques. Eu acho muito curioso, minha mulher que está sentada ali me chama muita atenção, para o que se diz que temos que cuidar do futuro para os nossos filhos e netos. Isso é de uma restrição, isso é de uma visão extremamente limitada e triste. Temos que cuidar, porque estamos no mesmo barco, isso é o ser humano, e mais, não pode ser considerado só o ser humano, porque isso é uma visão antropocêntrica. Nós estamos imersos na natureza. O ser humano não é o pico, o cume da evolução. Ele é apenas, e o que não é pouca coisa, a evolução tornada consciente dela mesma. A organização é um processo, não é uma estrutura. Nosso papel nas escolas, olhando para o futuro que queremos construir, precisamos buscar organizações mais felizes. Eu acho que pouca gente, vocês sabem disso, pouca gente pensa isso quando pensa nas organizações. Ser mais felizes, de pessoas felizes. Superar as neuroses do poder. Eu uso uma imagem que algumas palestras que eu dou por aí, dizendo que em algumas organizações a gente tem umas pessoas que andam assim, eu chamo a síndrome do cachorro de mudança. Eu não sei, já viram mudança de pobre como é. Pega um caminhão 3/4, aí tem um colchão enrolado,
um espelho de cama, o lastro da cama fica em pé, umas cadeiras uma em cima da outra, e no meio disso tudo, em cima, vai um cachorro. Mas com a pose caramelo. Mas com a pose, ele vai ali, empinado. Aquela pose é medo de cair. Porque se ele cair, ele não sabe para onde vai a mudança. Quanta gente anda por aí com a síndrome do cachorro de mudança nas organizações. Quando vocês virem, não pensem que essa arrogância decorre de nenhum tipo de autossegurança. Ao contrário, é exatamente o contrário. Precisamos menos hierarquia e poder e mais inteligência e sensibilidade. Precisamos de menos autoritarismo e organizações menos esquemáticas. E agora, caminhando para a gente concluir, chega o nosso grande desafio. Eu acho que vocês já ouviram a frase que eu vou colocar aí. Educar não é encher um vaso, é acender uma chama. Eu estou aqui diante de várias educadoras e educadores que eu conheço. É gerar, é ser portador de futuro para quem está ali. Para desenvolver o pensamento crítico, o autoconhecimento, o conhecimento do outro, a visão crítica da realidade. Como é que eu vou lidar na forma... Esse tema eu vou falar no evento daqui a 2 meses, um mês e pouco, no Expo Educ. Formação de formadores nesse mundo de hoje. Numa sociedade em transição, em que você tem uma sociedade que era 100% analógica e há uma tendência de os professores ensinarem como aprenderam, porque é humano isso. Quantas professoras e professores eu estou aqui na minha frente? É uma tendência. Mas nós precisamos fazer com que haja essa outra visão, levar uma reflexão crítica. Por que é que eu estou aqui? O que é que eu vou fazer? Qual o meu papel no mundo? E eu encerro dizendo a vocês, a sociedade é um contrato entre os que estiveram, os que estão e os que virão. Nosso papel de estarmos aqui agora, cuidando da educação legislativa desse país, num parlamento que se tornou aberto a partir da Constituição de 88, e cada vez mais vem sendo aberto a consulta pública, as audiências públicas. Nós precisamos fazer com que a formação das assessorias dos nossos ilustres parlamentares seja cada vez mais adequada a essa ambiguidade que nós estamos vivendo, a esse mundo de incerteza, buscando encontrar a esperança transformada em verbo. Esperança não é sentar e ter esperança, é agir com a esperança operante, ativa. Somente por esse caminho nós estaremos deixando a responsabilidade, a falta de responsabilidade, que Cristóvão diz outra coisa. Nós temos que sair de uma sociedade técnica para uma responsabilidade, para uma sociedade ética. Quem passou nos deixou, e nós temos o dever de olhar para os que vêm. Depois que nós deixarmos esse mundo, a vida continua, não apenas no outro plano, mas aqui também. E nosso papel há de ser tornar o mundo melhor do que nós encontramos, na perspectiva individual de cada um e na rede coletiva da sociedade. E realmente, garantindo a vocês que estou terminando, eu vou lembrar aqui Paulo Mendes Campos, quando ele dizia
Eu agora juntei meu sofrimento ao sofrimento de todos. Se eu aumentei minha dor, aumentei também a minha esperança. Muito obrigado.